Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Hoje nós vamos mergulhar no mundo do seguro empresarial e compreender por que ele é essencial para a sustentabilidade e a segurança das empresas. Vamos discutir como proteger os ativos e mitigar riscos. De início, vamos entender o básico sobre o assunto. Em um cenário onde empresas enfrentam constantes desafios e imprevistos, contar com um seguro adequado pode fazer toda a diferença. Imagine você, empresário, construindo seu sonho dia após dia, investindo tempo, dinheiro e dedicação. Mas e se um incêndio devastador eclodir em suas instalações? Ou se uma tempestade danificar seus equipamentos essenciais? É aí que entra o seguro empresarial. Existem vários tipos de seguros empresariais. O de propriedade, por exemplo, protege seus ativos físicos, como prédios e equipamentos. Já o seguro de responsabilidade civil é essencial para lidar com possíveis processos judiciais decorrentes de danos causados a terceiros. E não podemos esquecer do seguro de interrupção de negócios, que auxilia no enfrentamento de situações imprevistas, garantindo que a empresa continue operando mesmo diante de adversidades. E não é apenas sobre proteção contra perdas. O seguro empresarial também oferece tranquilidade aos empresários, permitindo que eles se concentrem no crescimento de seus negócios, sabendo que estão amparados caso algo dê errado. Portanto, se você tem uma empresa, não subestime a importância do seguro empresarial. Ele é muito mais do que um investimento. É uma salvaguarda para o futuro do negócio. A importância de contar com o seguro, de escolher bem a seguradora, tipos de seguros disponíveis no mercado, coberturas, desafios, aspectos legais e estratégicos. Hoje nós vamos conversar bastante sobre seguro empresarial. Bom, e nós já estamos aqui com os nossos convidados de hoje. Nossos consultores sobre esse tema tão importante são Diogo Alhadef, ele é empresário, proprietário da Norseg, corretora de seguros, 23 anos no segmento. Boa noite, Diogo, seja bem-vindo. Boa noite, Dalva, boa noite, audiência da TV Guará. Muito obrigada. E também Diego Menezes Soares, ele é advogado do escritório Pires e Menezes Soares, pós-graduado em Direito Civil, Negocial e Imobiliário e mestre em Ciências Jurídicas Cíveis pela Universidade de Lisboa. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa noite, Diogo. Muito Boa prazer noite. estar aqui com você. Boa noite. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem vindo até aqui para a gente conversar sobre esse tema que causa ainda bastante dúvida na sociedade. De início, falar sobre seguro de um modo geral. É algo que geralmente leva à preocupação quando a gente pensa, por exemplo, naquele automóvel que a gente sonhava em comprar, ou naquele imóvel dos sonhos. Mas quando se vê ali o início de uma empresa, o início de um negócio, muitas vezes esse é um quesito que costuma ficar ali em segundo plano. É uma impressão, é uma imagem que se tem equivocado ou não? Isso é o que de fato acontece. Então, para iniciar, fiquem à vontade aqui para ver quem começa. Doutor Diego, Diogo, vamos lá. Então, Dalva, boa noite. Na verdade, o seguro empresarial, ele já é bem comercializado, né? As empresas têm tido a preocupação de contratá-los, né? E ele é destinado o seguro empresarial é o mesmo patrimonial, né? Ele é destinado a proteger o patrimônio das empresas de diversas situações inesperadas e futuras, né? Que vai desde incêndio, que é a cobertura básica, enchente, desmoronamento. Então, tem uma série de coberturas que são adequadas de acordo para a necessidade da empresa e do ramo de atividade. Existem seguros empresariais para barbearias, para lanchonetes, indústrias, prestação de serviços, empresas que trabalham com prestação de serviço. Então, tem uma diversidade muito grande de coberturas, né? E tem sido cada vez mais difundida essa cultura de comercialização de seguros, né? De empresas. Que, na verdade, como você falou agora há pouco, as pessoas se preocupam muito em fazer o seguro do seu automóvel, mas não se preocupam em fazer o seguro que gera renda para a aquisição daquele automóvel, né? Que, no caso,
esse seria o seguro empresarial, o seguro patrimonial. Muito bem, aqui para a introdução, muito obrigada. Agora quero ouvir do advogado Diego Menezes também essa impressão sobre o quanto tem havido ou não uma mudança de postura por parte do empresariado. Eu acho que o Diogo falou muito bem, né? Eu acho que também há um pouco de aspecto cultural nisso, de que há aquele costume na maioria dos brasileiros em se preocupar em assegurar o seu veículo, ou seguro saúde, ou hoje tem aumentado muito, o Diego vai poder endossar isso, o seguro de vida, e às vezes o seguro empresarial, às vezes é menos usual, em que pese hoje a gente já vê a classe empresarial jamais preocupada com isso, porque hoje a gente vive numa sociedade extremamente litigiosa, com um complexo de normativos muito grande. Então, como o Diogo ele falou muito bem, o seguro empresarial é um seguro que vai proteger o patrimônio que te permite gerar renda para aquisição de outros patrimônios. Então, daí a importância. E partindo dessa premissa que a gente vive numa sociedade extremamente litigiosa, você também consegue se blindar dentro dos outros segmentos que decorrem do seguro empresarial, seguro patrimonial, questões como responsabilidade civil, questões indenizatórias, também servem para blindar o patrimônio daquele empresário, daquela sociedade empresarial. E aí eu pergunto, isso é mais importante para um tipo de porte de empresa ou para todas as empresas, independente do porte e do segmento de atuação? Olha, Dalva, nós comercializamos seguros patrimoniais desde hamburguerias, academias de esporte, até mineradoras, indústrias. Então, não tem uma regra assim. Qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica, até profissionais liberais, podem contratar o seguro de patrimonial, né? Então, não tem essa distinção aí de tamanho de empresa, de capital, nada, né? Então, é sempre importante. Por exemplo, lá no nosso escritório mesmo, nós tivemos se dá como exemplo, um evento lá, Claro. inesperado, de um vendaval que houve numa academia de tênis, né? Que a gente faz a cobertura de seguros, e que destelhou todo o galpão, né? Da quadra coberta e gerou uma despesa altíssima lá, de mais de 100 mil reais, né? E foi atendido pela companhia seguradora, entendeu? Inclusive outras coberturas que foram contratadas como lucros cessantes, né? Que gerou uma indenização pelo tempo que a academia ficou sem exercer as atividades, entendeu? Então, a gente adequa, né? No caso, o corretor de seguros, ele adequa o produto ideal para a atividade daquela empresa que está sendo contratado o seguro patrimonial, né? Então, É interessante que, por exemplo, você trouxe aqui o caso da academia, que os proprietários tenham tido essa preocupação. Isso. Agora, eu queria saber de vocês do aspecto jurídico. Existem normas que, por exemplo, obrigam as empresas, aquela pessoa que acaba de abrir um negócio, tem ali o CNPJ, a ter essa preocupação tanto com o seu patrimônio quanto com o patrimônio das pessoas com quem ele vem a contar nesse negócio? Fiquem à vontade. Poucas pessoas conhecem, né? Existe um decreto presidencial, Lei 61.867, de 1967, né? Que obriga que o seguro empresarial, patrimonial, ele não é opcional, ele é obrigatório, né? Ele obriga as empresas, inclusive sob pena de suspensão da liberação das atividades, né? Sobre a condição de contratar um seguro, uma cobertura básica de incêndio, que na época do decreto eram 20 mil cruzeiros, hoje em torno de 169 mil reais aproximadamente, né? E esse decreto tinha como objetivo, né, preservar os empregos, a economia local, né, preservando as operações da empresa, para que não causasse um impacto econômico, né, local nas regiões. Então, só que não é tão divulgado, não tem a devida amplitude que deveria ter essa fiscalização mais efetiva, né, em relação ao cumprimento desse decreto. E seria interessante, né, trazendo para o universo jurídico que as empresas tivessem essa preocupação, até porque recentemente, faz 3 anos aproximadamente, a gente entrou num momento muito marcante para a humanidade, que foi a pandemia. E ali muitos negócios experimentaram imprevistos que realmente jamais poderiam ter sido
calculados. A dimensão daquele impacto foi gigantesca. Que aprendizados isso pode nos trazer aqui, já finalizando o papo no primeiro bloco, para deixar para o segundo bloco, aí já algumas orientações mais práticas, doutor Diego? Bom, tu falaste um ponto muito interessante, né? Tu falaste da pandemia. E aí vem uma preocupação jurídica que é a interpretação e a inteligência do contrato. Eu acho que aquele que contrata o seguro, ele precisa prestar atenção, muita atenção do que ele está contratando, da sua cobertura, do que está previsto na apólice, porque em algumas apólices, por exemplo, ele exclui da responsabilidade de assegurar casos como força maior, caso fortuito, que eventualmente, a depender da interpretação dos tribunais, podem estar incluídos aí uma pandemia e acabar não sendo segurado. Mas, na maioria dos casos, os seguros são feitos exatamente para isso. Mas há essa preocupação de se interpretar corretamente, né, o contrato e, principalmente, que os tribunais, né, o nosso Tribunal Estadual, os tribunais superiores, eles terem esse posicionamento de alcançar a finalidade do seguro, né? Olha só, no momento que você mais precisa do seguro, se você não tem a cobertura, então, para que ele vai servir? Então, é interessante que os tribunais tenham evoluído para um posicionamento dessa segurança integral, né? Obviamente nos limites do que está previsto na apólice de seguro, do limite do que está previsto nas resoluções da SUSEP, do Código Civil. Eu acho que esses são os limitadores. Uma curiosidade que me veio, existe algum tipo de seguro que contemple, por exemplo, honorários advocatícios para essas empresas? No caso de se precisar do serviço de advogados? Tu tocaste num ponto também, outro ponto muito interessante, porque o Código Civil, ele traz uma limitação em relação aos seguros de responsabilidade civil. Os seguros de responsabilidade civil tem a ver com aqueles prejuízos, né, que aquele assegurado sofreu e que foi ocasionado por terceiros, tá? Então, a depender de como está previsto naquela apólice de seguros, pode ser sim que esteja assegurado, tá? Pode ser. Aí vai depender da apólice de seguros. Recentemente nós tivemos um caso, o Diogo ele citou o exemplo de um cliente que ele tem de uma academia de ginástica. Nós tivemos um caso aí com repercussão nacional de um aluno de uma academia, não lembro bem qual foi o estado, acredito que tenha sido São Paulo ou Rio de Janeiro, que o equipamento de ginástica caiu em cima dele e hoje ele tem 1% de chance de voltar a andar. Não sei se essa academia tem a proteção de um seguro, mas olha só a importância. Seguro é aquele tipo de contrato que você não quer utilizar. É um passivo que protege um ativo. Exatamente. Até porque, juridicamente, o contrato de seguro ele é classificado no direito civil como um contrato aleatório, né? Porque ele tem um elemento alea, que é o elemento sorte, né? Ou, para alguma outra interpretação, azar. A falta, né, de sorte. Exatamente. Ou seja, ele depende de um fato para que ele possa ser acionado. Verdade. O contrato de seguro, quem contrata, ele não quer utilizar, ele não contrata desejando a sua utilização. Porém, é aqui aquele seu resguardo para situações como essa que a gente acabou de citar. Gente, é excelente. A gente encerrou o primeiro bloco e vai levar agora mais algumas orientações no segundo bloco para falar justamente sobre quando precisar utilizar e como, afinal de contas, acionar. Quais são as empresas? Existem seguradoras melhores do que outras? Vamos analisar isso aqui também. Agora a gente faz um rápido intervalo e volta já já com mais papos sobre seguro empresarial no Negócios na Pauta.